Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez, que glória, né? Vamos ouvir então uma mensagem que com certeza mudará mais uma vez o curso das nossas vidas. Eu recebo isso. Nós vamos ouvir verdades e às vezes verdades nem sempre é bom, né? Eu sei que tem muitos abençoados aí que vão estranhar um pouquinho essa mensagem, mas eu creio que é um meio da gente estar se policiando. Eu tenho falado isso porque a nossa proposta é uma proposta muito grandiosa, é uma proposta em que nós precisamos estar preparados, né? A realidade é essa. Irmãos, nesses últimos dias nós temos vivido dias bastante apreensivos, né? Devido aos últimos acontecimentos que nós temos visto, né, acontecer aí. E, abençoado, infelizmente, né, quem só anda por vista, principalmente, diferente daqueles que andam por fé, e o nosso chamado é andar por fé, não é andar por vista, então isso acaba, de alguma forma, nos abalando. Nós podemos até, irmãos, nos abalar temporariamente, mas nós andamos por fé. E se nós andamos por fé, nós não andamos pelo que se vê, nós andamos por aquilo que nós cremos. Já o mundo, para aqueles que andam na carne, pela carne, pode realmente acabar a qualquer momento. Pois não são poucos os que morrem de infarto. Hoje tem gente morrendo de infarto por causa das notícias que estamos assistindo. Simplesmente isto. Muitos acreditam ser o final do mundo, muitas pessoas estão ficando adoecidas e outras estão tendo infarto, irmão. Acredita nisso? E não são poucos, irmãos. O número de cristãos do sistema religioso que ficam alarmados diante das tragédias dos nossos dias, e não distante irmãos também em graça, se assustam. Tem muita gente aí em graça que fica me mandando videozinho lá, né? Eu fico às vezes dá vontade de rir. Olha, irmão, e agora? Olha o que esse irmão lá do sistema falou. Ih, André, olha agora, olha aí o que ele falou. Eu sinto que os irmãos ficam abalados. Irmãos, eu quero informar uma coisa para vocês. A fé que nós professamos, ela funciona. E nós não fazemos uma exegese das notícias atuais. Porque o sistema religioso, ele é especialista em fazer exegese das notícias. Nós não fazemos isso, nós fazemos exegese das Escrituras. E quando nós lemos Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, somos informados de uma notícia poderosa para as nossas vidas. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai e outra vem, mas a terra permanece para sempre. Existem outros versículos, mas esse aí é o principal. Então nós não fazemos exegese de notícias. Notícias, irmãos, vão ser sempre notícias. Nós não estou falando de sermos alienados, tá, pessoal? Não é isso não, tá? Nós devemos sim ficar antenados, mas temos que saber desconectar também na hora certa. Então nós não fazemos exegese das notícias como o sistema faz. O sistema precisa disso, irmãos. O sistema precisa. Eles só conseguem ganhar as pessoas no medo. Vocês já viram aí no canal os comentários deles? Ih, cuidado! Ih, cuidado! O que planta vai colher. Ainda bem, né, irmão? Que planta vai colher. Que maravilha é que planta colhe, né? Mas para eles é ameaça, eles ameaçam assim. Para nós não, tudo está bem. Irmãos, e não importa a notícia que se lê. Não importa, pode ser um tsunami, pode ser a decadência moral,
pode ser o conflito armado no Oriente Médio, ou mesmo a guerra entre Ucrânia e Rússia. Irmãos, pode ser a divisão imbecil política que hoje cobre o Brasil. Está deixando o povo imbecilizado, infantilizado. Uns dizem, sou de Bolsonaro. Outros dizem, eu sou de Lula. Eu digo, eu não sou nem de um nem de outro. Eu sou do reino do meu Cristo. Glória a Deus por isso. Sou de Bolsonaro, sou de Lula nada, irmão. Escreve aí no chat, irmão. Se liberte dessa escravidão. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu sou do reino do meu Cristo. As pessoas estão ficando abobadas com essa disputa, irmão, que não evolui em nada o ser humano, só o bestializa. Às vezes eu fico olhando, meu Deus do céu, fazendo com que nós que vivemos nos dias de hoje seja ridicularizado por aqueles que viveram há séculos atrás. Hoje nós somos muito mais inteligentes e com muitos recursos, mas eles, se eles pudessem olhar hoje a gente, eles ririam de nós. Hoje a geração passada ri de nós. Vamos parar com isso, meus irmãos. Vivemos por fé, não vivemos na carne, não somos religiosos para levar político nas costas, somos do reino. Valorize isso, meu irmão. Não estou falando também que você vai se tornar um alienado, mas tem que saber a hora certa de desconectar. Então hoje o povo anda assim. Fazem exegese de notícia, irmão. Absurdo. Mas ninguém quer se debruçar na Bíblia, ninguém quer olhar a Bíblia, ninguém quer estudar a Bíblia. E ela é a única fonte segura acerca do futuro da humanidade. E não os sites de notícias. Não é a política de Bolsonaro, não é a política de Lula. É isso aqui, ó. É isso aqui que muda o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Importa, irmão. Você pode estar hoje viciado em política. Tira isso da tua mente. Desconecte já. Então, tragédias como essas que estamos assistindo e outras bem piores já aconteceram ao longo da história da humanidade e foram superadas. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus não é fiel à palavra do pastor que fez o vídeo. Deus não é fiel porque o político falou que vai fazer isso. Deus não é fiel por causa dessas coisas. Deus é fiel porque ele vela pela sua palavra. O nazismo na Segunda Guerra foi um dos mais claros exemplos. Muitos achavam que Hitler era o próprio anticristo e que Jesus voltaria naquela geração. O cristianismo, irmãos, institucionalizado da época, profetizava isso ao mundo na Segunda Guerra. E a Segunda Guerra Mundial acabou e nada aconteceu. Isso só traz vergonha ao reino de Deus. Assim andam esse povo, cuspindo no evangelho, anunciando suas mentiras. Eles não querem ir lá atrás no Antigo Testamento e entender as verdades proféticas hebraicas. Não querem entender a linguagem de figura. Não querem entender o que significa vir nas nuvens. Não querem entender o que significa vir o dia do Senhor. Aí eles olham esses textos, começam a prever o quê? Um anacronismo bíblico. Através da exegese. Não é exegese, não. Exegese é o contrário. Exegese é forçar os textos bíblicos a encaixar a minha conveniência. E isso, essa exegese do sistema, criou uma doutrina distópica e fez o mundo esperar uma utopia. Ou seja, o sistema religioso trouxe ao mundo uma falsa esperança. E tem mais uma coisinha muito séria que eu vou falar para vocês. Olha o exemplo que esses cristãos das instituições denominacionais têm dado a gente. Olha aí o testemunho deles. Olha o testemunho dessas pessoas. Hoje tem muita gente movendo processo contra eles. Eu mesmo trouxe a notícia, foi na última live ou penúltima, daquela influenciadora digital Carol L, que apoiava o Bolsonaro. Ela se suicidou
porque ofereceram a ela cura gay, irmão. Tem uma outra pregadora mirim, eu esqueci o nome dela, vocês devem saber. Eles estão perseguindo essa menina. Eles desejam, irmão, se vocês lerem os comentários deles, eles desejam a morte dessa pregadora. Eles espraguejam, eles caluniam, vejam seus líderes exemplos maus para toda a sociedade. Então, se a régua lá é a santidade para ir ao céu, numa possível vinda de Jesus, logo eles todos serão rejeitados, sim ou não? Serão rejeitados. Vivem dizendo, Jesus vai voltar. Ou seja, vivem uma futilidade e não produzem nada de bom. Depois vem a público, desculpa. Irmãos, nós temos um chamado. Nós que vivemos fielmente do que essa palavra nos ensina, nós não vivemos do que esses homens dizem, somos chamados a viver as boas novas. Afinal, estamos em novos céus e nova terra. Porque não andamos por vista. Ao andar por vista, eu olho para o mundo e digo, tem jeito. Tem jeito. O mundo tem jeito. Basta um pouquinho de boa vontade. Basta os homens saberem as verdades bíblicas. Pronto. Irmãos, a geração de hoje está corrompida pelo fel religioso. Uma geração pervertida pelo falso evangelho. Irmãos, essa geração cristã contaminados pela religiosidade são tão perversos. Quer experimentemos perseguição ou tempos de refrigério? Ou tempos de tranquilidade? A mente deles, irmãos, estão sempre em guerra. Porque ensinaram a eles que eles têm que guerrear contra uma entidade espiritual que não existe. Então, como é que está essa mente? Em conflitos. Estão em conflitos mentais. A verdade é, meus irmãos, que em quase 2000 anos, milhares e milhares de cristãos têm experimentado a morte por perseguição, enfermidade ou velhice, sem que Jesus tenha voltado. E não vai voltar, porque já voltou. Então eles se afastaram das Escrituras. E é isso que deu esse sistema. Mas nós estamos aqui para ensinar a eles que não há motivo para ter tristeza e muito menos desespero. Olha o que Salmo 90 nos diz, irmãos. Olha que maravilha esse Salmos aqui fala para nós. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quantos que já passaram por essa terra e quantos que ainda vão passar? Mas essa geração nossa vai marcar. E já começou a marcar a geração futura. Hoje pode ser que não impacte nada. Porque a geração de hoje está corrompida, irmão. Essa é a grande verdade. Porém, irmãos, quando chegamos... Deixa eu só desligar aqui meu celular. Porém, irmãos, quando chegar nosso momento de deixar esse mundo para trás, partiremos e estaremos nos vendo como o Senhor nos vê. Assim, em vez de alarmismo e previsões tolas acerca do fim do mundo, que só envergonham o Evangelho, precisamos ser confortados e encorajados a essa verdade e viver e fazer parte deste mundo, ou fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. O sistema religioso, irmãos, vive a teologia The Doors. Você ouviu falar? The Doors é um grupo que fez muito sucesso, um grupo de rock que fez muito sucesso na década de 60 e 70. Tem uma das músicas deles mais conhecida é Is This the End? Traduzindo para o bom português, diz, isso é o fim. A música é boa, mas fazer disto uma teologia é demais. É assim que eles vivem. É o fim. Tudo para eles é o fim. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Foi assim com Jesus. Veja o que Jesus disse antes de sua partida, irmãos. Veja o que Jesus disse antes de sua partida. Está aí.
João 17,15. Jesus orando, né? O contexto aqui era Jesus orando. E é Jesus falando com o Senhor, vestido como homem, ele tinha o Pai. Né? Nós sabemos que Jesus ali era a representação do próprio Deus. E ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Aqui Jesus está perto de cumprir o seu chamado, está prestes a ser traído, crucificado e morto. Então ele dirige uma oração muito especial a Deus. Ou seja, aqui, a partir desse ponto, começa exatamente o fim. Porém, também evidencia um começo. E um começo diferente de tantos outros fins e começos que a Bíblia mostra em suas páginas. A Bíblia, se você pegar ela de Gênesis a Apocalipse, é o mundo se acabando, o mundo começando, o mundo começando e o mundo se acabando. Só que esse último de Apocalipse seria para sempre. E ele traz uma revelação muito importante para os discípulos daqueles dias. E os discípulos de hoje, que somos nós, sim ou não? Nós não somos os discípulos de hoje? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Nós não somos hoje os discípulos? Somos. Jesus não está imortalizando ninguém com esse versículo. Jesus não está dizendo, você vai viver para sempre, André, nessa vida. Não. Ele disse, não os tire, mas os livre. E hoje o mal para nós, que já fomos iluminados, se tornaram o quê? Essas doutrinas do sistema religioso. Sim ou não? Jesus aqui está informando a seus discípulos que eles ainda teriam uma missão muito importante pela frente e que ele estava partindo. Eles não seriam levados, pelo menos naquele momento. Porque Jesus mesmo disse que os anjos juntariam todos os escolhidos. Isso poderia passar na mente dos discípulos, que também já era chegado o momento deles partirem. Mas não. Não é isso que Jesus falou? Deixou claro aqui para nós? Mateus capítulo 24, 31. Os discípulos ouviram Jesus falar isso aí. E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta, os quais se juntarão aos seus escolhidos dos quatro ventos. Então os discípulos poderiam estar achando que chegou o momento deles. E o Senhor falou, não peço que tire do mundo. Era preciso que eles, naqueles dias, soubessem que havia uma missão por eles. Havia uma missão dada a eles. E precisava ser cumprida. E que, obviamente, quando chegasse o tempo deles partir, aconteceria. Vocês estão entendendo o teor dessa mensagem, irmãos? Vocês estão vendo a nossa importância no mundo? O mundo de hoje? O mundo de hoje que é dominado pelos cristãos. Estão esperando a vinda de Jesus. E isso nós sabemos que não acontecerá. Então nós precisamos estar bem para informar isto a eles. Por isso que Jesus disse naqueles dias, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Isso hoje reverbera em nós, sim ou não? Claro que reverbera. Há uma missão, e a missão precisa ser cumprida. Jesus, nessa passagem de João capítulo 17, ele está simplesmente orando ao Pai para que os deixasse na terra, em sua ascensão, para que pudessem completar a grande comissão. Ele disse a eles que ele estava indo embora e que eles não poderiam ir com Jesus, com ele naquele momento, mas eles vão segui-los mais tarde. Olha o que diz. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Porque Jesus iria ascender aos céus e tinha um motivo isso. Hoje é diferente, irmãos? Claro que não. Esse povo aí que está vivendo o Antigo Testamento, o povo do sistema religioso, Cristo para eles não veio. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. E hoje está em nossas mãos começar a mudar isso. Nós hoje temos uma missão. Eu, por exemplo, resolvi um dia fazer uma rádio. Tudo começou com uma rádio, chamado Graça Pura. E essa rádio era só para tocar algumas músicas e poder conversar com os irmãos do outro ministério que eu participei. Então eu usava a Rádio Graça Pura para anunciar os encontros dos irmãos, para a gente conversar ao vivo. Assim surgiu.
E essa rádio se tornou um canal. E hoje o nosso canal tem mais de 27 mil inscritos. Saiu o primeiro livro, está aqui, A Doutrina do Inferno. Saiu 14 apostilas e vem mais por aí, não vamos parar. E agora, essa obra literária aí que nós estamos anunciando para vocês do Apocalipse. Fora os mais de 1.400 vídeos produzidos por esse canal. Então isso depende ou não depende de nós? Depende de nós, queridos. Eu sei que nem todos terão canais. Eu sei que nem todos escreverão livros. Eu sei que nem todos terão apostila. Mas com certeza, irmão, se eu cheguei até aqui, foi por causa do que você me ajudou. Então o que eu tenho não é meu, é seu. Glória a Deus por isso. Agora, se você deixar se contaminar pela avareza, aí eu vou minguando. Vou minguando, até o dia em que meu canal só terá uma visualização, que é a minha. Então eu tenho que me cuidar, para eu mesmo não me abandonar. Porque só vai ficar eu. Porque eu sei, irmão, do que nós estamos cobertos. Isso aqui é terrível. Às vezes isso aqui me faz querer me abandonar. Mas eu, quando olho para vocês, a vontade de continuar. Então, irmãos, a cada participação de vocês vai fortalecendo e automaticamente te fortalece também. Porque o que você está ouvindo nessa mensagem não é qualquer coisa. Isso é um alimento espiritual. Isso aqui não é treta. Irmãos, tem uma diferença. Vou voltar agora para a mensagem. Tem uma diferença. Naqueles dias, quando Jesus disse isso aí, ele não tinha ainda morrido, não tinha sido crucificado, sido morto, e não tinha ressuscitado, e nem ascendeu aos céus. Então, quando Jesus disse isso aí, o que o Senhor disse? Que iria preparar um lugar para eles, não é isso? Jesus falava de moradas espirituais. Eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar uma habitação. Então, naqueles dias, ainda iria inaugurar as moradas espirituais. Ainda iria inaugurar os corpos celestiais. E hoje, André? Hoje, irmãos, a nossa morada espiritual já está pronta. E para quem não anda por vista, já caminha dentro dela. Quem não anda por vista, quem anda por fé, a Jerusalém que desceu do céu. Então, quando Jesus voltasse, e ele voltou, ele disse o quê? Que receberiam os seus discípulos em sua verdadeira habitação. E hoje, você sabendo disso, ele já voltou. Logo, tu habitas com ele. Agora, tu estás numa carne de debilidade. E temos um baita trabalho a fazer, que é mudar a mente dos nossos irmãos futuristas. Por isso que Jesus disse isso aqui, irmão. Está entendendo, irmão? Por isso que Jesus disse isso aqui, ó. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que mostrar para eles que é o mal. Não é o diabo, o ser espiritual. O mal é essas doutrinas, irmãos. Essas doutrinas hoje, ela representa a oposição. Quem vai livrar essas pessoas do mal, queridos? Eu e você, juntos. Irmãos, por isso que o Silas, aquele grande pastor Silas, famoso do sistema religioso, disse, né? Ele disse que somos meia dúzia de gatos pingados. Só que esses gatos já estão pingando mais forte do que ele pode imaginar. Nós estamos trazendo vida ao mundo de novo, abençoados. Nós estamos trazendo a vida. Então, para terminar essa mensagem, naqueles dias, Jesus não está dizendo que os discípulos nunca seriam retirados do mundo e que viveriam eternamente naquele corpo. Não é isso que Jesus queria dizer. Isso seria negar-lhes a morada eterna, né, irmão? Eles não iam ficar eternamente ali naquele corpo. Irmãos, imagina só uma coisa. Se a maioria da cristandade pelo mundo entendessem isso, que glória seria? Hoje,
a cristandade sistematizada, denominacional, institucionalizada, hoje eles querem ser retirados do mundo. Por quê? Por causa de doutrinas anacrônicas e que nunca acontecerá. Vivem uma ilusão. E isso é muito mal. Por isso que o mundo da maioria dos cristãos está muito ruim. Porque o pensamento deles, o daemon deles, está no eudaimon. Estão com demônios maus na mente. É preciso apresentar-lhes o cacodaemon, que são o quê? Pensamentos bons. Porque nós temos pensamentos bons a respeito do mundo. Temos ou não temos? Temos uma grande notícia aqui, olha, que já foi apresentada a todos, está aqui, ó. Olha como nós temos boas notícias. Temos boas notícias, é boa notícia, irmão. Isso aqui nós temos que passar na nossa porta e que está escrito lá, ó, geração vai, geração vem, o mundo nunca será destruído. Qual o pensamento que nós temos a respeito do mundo, irmão? É que ele nunca irá acabar e que precisamos cuidar dele. Por isso que a cristandade tem que se conscientizar. E quem já está fazendo isso, irmão? Quem está conscientizando as pessoas? Eu e você, nós. Éramos um só. Eu era sozinho, eu e o Roberto. No começo estava comigo. Hoje somos 27 mil. Então Jesus, irmãos, naqueles dias, deu uma grande comissão para os discípulos cumprirem enquanto ele estivesse ausente. Como diz João capítulo 17, versículo 18. João capítulo 17, versículo 18 ao 20. Olha aí. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus estava olhando para nós. Nós não cremos no que ele falou, que se cumpriu? Então ele iria enviar o Espírito Santo para ajudá-los, os discípulos, a cumprirem essa tarefa. E ele ora ao Pai para manter o mal longe deles. E o mal aqui era tudo que se desviasse daquela missão. E no verso 24 de João capítulo 17, esclarece o assunto completamente. Agora vai iluminar geral, olha aí. Olha o que diz o texto. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. E hoje, irmãos, nós nos encontramos depois da vida de Jesus de Nazaré. Hoje nos encontramos depois de seu ministério passar, encontramos-nos depois de sua crucificação, depois de sua morte, depois da sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Ele disse, Jesus, que iria preparar as moradas. E quando essas moradas estivessem prontas, ele disse que voltaria para eles, para que, onde ele estiver, vocês também estão com ele. Você entendeu, abençoado? Por isso que onde você pisa, o solo é santo. Porque o Santo dos Santos está contigo. E ele te deu essa missão, porque você é um espírito de muita qualidade. E se ele pediu para que não os tirasse do mundo, hoje nós entendemos por que estamos vivos. Porque temos uma missão, e nessa missão não tem arrebatamento. Não haverá arrebatamento, sabe por quê? Porque as moradas já estão prontas. É isso que o mundo precisa saber, que a vinda de Jesus nunca foi para tirar ninguém do mundo, foi para que o próprio Deus habitasse em ti, em mim, em nós. Por isso que o Senhor disse, não é em Jerusalém, não é nos montes, não é no templo, é dentro de vocês que eu estou e estarei para sempre.
Foi por isso que o templo lá de Jerusalém teve que vir abaixo. Foi por isso que a cidade de Jerusalém, todo Israel daqueles dias, foi destruído. Porque foi-lhes imposto o quê? Uma separação. Deus estava separando. Deus não queria mais aquele tipo de relacionamento. Por isso que Deus hoje não aceita mais a aparência do homem. Porque ele sabe com quem ele está lidando. Hello? Porém, ele mesmo entrou na casa do valente e destruiu o valente. Glória a Deus! Ele destruiu o valente, irmãos, para que eu e você tivéssemos plena comunhão com ele, profunda comunhão com ele, perfeita comunhão com ele. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui e mais uma vez lembrando que isto tudo passou pela sua mão. Eu creio que ainda passará, porque nós temos muito trabalho. E esse canal é um canal sério. É um canal em que vocês estão vendo como nós aqui trabalhamos com honestidade, em que o único alvo é você. Então, queridos, nos ajude a ir mais longe. Porque quanto mais longe chegar essas mensagens, nossos livros, nossas apostilas, estará indo um pedaço da sua generosidade com essa palavra. Isso não é papo de mercador. Isso é de alguém que vos ama muito. Então, abençoados, agora sim. Lembrando vocês que depois eu vou colocar essa mensagem na íntegra para a gente poder desfrutar dessa mensagem, que ela acabou tendo essa interrupção aí por causa da queda da conexão com a internet, né? Não sei nem se voltou a minha internet residencial. Mas depois eu vou trazer essa mensagem na íntegra para vocês, tá legal? Tá bom, queridos? Vamos então encerrar escutando o louvor? Vamos nessa? Então eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Porque aonde eu não chego, você chega. Essa é a grande verdade. Tá bom, irmãos? Então, mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Graça e paz! E até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, já existe em toda a terra. Vamos a